o candidato Pablo Marçal. Falando em Pablo Marçal, ele foi alvo de Guilherme Boulos no dia de hoje. Boulos criticou Marçal, o chamou de bandido, o chamou de vigarista e também criticou Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Veja. Essa história da extrema-direita civilizada, do bolsonarismo moderado, não me convence, francamente. Defende os mesmos princípios, os mesmos valores, leva para o mesmo lugar. Eu não vou permitir que essa turma continue governando São Paulo. Aliás, aliada do crime muitas vezes, e nem vou permitir que um bandido vigarista como Pablo Marçal chegue perto da prefeitura. Discuti isso aqui ontem, Alex, dessa estratégia do Boulos, né? Criticar Marçal, criticar Nunes, bater bastante em Marçal. Hoje ele reforça isso nessa entrevista. Ontem a gente comentava que queria ficar para trás, né? Com a atuação da Tabita Amaral cada vez mais incisiva contra tanto Marçal como também contra Ricardo Nunes, o Boulos precisava se mexer, precisava voltar para essa discussão que, como a gente também comentou ontem, está em torno ali do nome de Marçal, que cresceu exponencialmente em todas as últimas pesquisas. Então, hoje a discussão em São Paulo já não é mais nem tanto contra o Ricardo Nunes. Ele, obviamente, está também nesse páreo, porque aparece também bem colocado nas pesquisas, é o atual prefeito e vai para a reeleição, mas quem teve um crescimento aí grandioso nas últimas pesquisas de forma, eu diria até repentina, foi o Pablo Marçal. Então, ele está na crista da onda, é o nome agora a ser batido tanto por Tabita, como pelo próprio Ricardo Nunes, que busca esse apadrinhamento. Pablo Marçal teve uma situação constrangedora envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, mas também tem grande parcela, é importante destacar, do eleitorado bolsonarista em São Paulo. Então, o Boulos identificou que esse é o assunto do momento, então ele vai partir para cima, não só de Ricardo Nunes, mas também agora de Pablo Marçal. Sua avaliação aí da reação de Boulos a Marçal, João? Eu acho que já demorou até demais. O Marçal, eu acho um dos candidatos mais fáceis de se destruir. Não vai se destruir se trocando com ele, né? Mas mostrando simplesmente quem ele é. A melhor coisa que se faz com o Marçal é fazer uma narrativa da vida dele. Quem é Pablo Marçal? Como foi que ele estreou na vida pública? Ele estreou numa vida pública sendo preso, detido, depois solto, porque o crime era de pequeno participativo, por fraude bancária, por crime contra o sistema financeiro nacional. O que ele fez? Ele pegava os computadores de clientes para consertar, retirava os dados dos clientes, dos e-mails que aquele cliente usava, mandava um fiche, né? Ou um cavalo de Troia, né? Pescava lá as senhas das pessoas e depois ele e a quadrilha dele roubavam as pessoas. Era isso que ele fazia. Assim que assim, a primeira notícia que se tem dele no mundo público é como ladrão, é como furto eletrônico. Então as pessoas pensam que estou falando de um cidadão. Estou falando de um cara que escapou de ser preso porque o crime prescreveu, que a justiça custou a julgar. Ele foi condenado e o juiz deixou de aplicar a pena porque ele já tinha passado o tempo de cumprimento da pena. A pena acho que a pena era 4 anos e aí já estava, quando o processo foi julgado, já estava com mais de 8. Quer dizer, mais do que o dobro do necessário para que houvesse a prescrição tácita da pena. Então, as pessoas têm que comparar. Você tem gente que está a vida toda na vida pública, que pode ser de direita, pode ser de esquerda, o próprio prefeito, você tem a Tabita, tudo, e você tem um bandido, um vigarista, como bem disse o Boulos, e tem um vigarista. Então, para mim, quem elege vigarista é vigarista. Quem admira gente que dá golpe é golpista. É só uma questão de oportunidade para fazer. Se fala muito do que é o Pablo, né? Mas também, claro, o eleitor tem uma responsabilidade grande nessa definição, claro, porque está definindo o futuro o vigarista da gestão. Deixa eu ouvir o Osmando. Arremata, Osmando. Olha, Danilo, eu concordo com o João que o passado do Pablo Marçal é deplorável. Ele só conseguiu se safar desse processo em que ele foi preso, inclusive, mas foi quando ele chegou a ser condenado, porque ele só conseguiu escapar porque ele delatou os parceiros deles à Polícia Federal. Então, ele fez a delação, os outros foram incriminados também, mas a vida dele começa por aí, começa muito cedo. Ele tinha 20 anos de idade quando cometeu esses primeiros delitos. Então, ele tem um passado muito sujo, ele é ligado ao crime organizado, isso cada dia mais vai se provar,
Mas eu não sei qual é o efeito prático que isso terá no mundo do eleitorado bolsonarista, que está pouco se lixando para questões morais desse tipo. O importante para eles é que é o discurso que ele está pregando, as mentiras que ele joga da boca para fora. Eu vi ontem, por exemplo, uma entrevista que ele participou no canal da Globo. Ele mentiu do começo ao fim e fica todo mundo estarrecido diante de tanta mentira, de tanta invencionice, e é isso que pesa junto a esse eleitorado do Bolsonaro, por isso ele está crescendo, tirando o voto do Nunes. Tá aí, vamos acompanhar. A eleição, de fato, segue indefinida e com bastante, como eu posso dizer, caminhos para se tomar. O importante é, de fato, o eleitor ser esclarecido e votar consciente. De última hora, né? Se você pegar as últimas 3 eleições, ali no limiar. Agora, se você olha para a eleição passada, de Boulos disputando o segundo turno com o Bruno Covas, aí já era uma eleição que eles eram adversários, mas se respeitavam. Eram adversários, mas tinham uma civilidade. Hoje em dia parece que a eleição, repito o que eu já disse aqui, está caminhando para um caminho que é um caminho incerto, onde a gente vê que tem muita gente disputando, que está a cada dia aparecendo cada vez mais problemas na polícia, problemas na justiça e gente com coragem para denunciar, com coragem para acusar, com coragem para mostrar. Então, de fato, segue um caminho aí bastante indefinido a eleição de São Paulo desse ano. Como você disse, cabe ao eleitor separar o joio do trigo. Sim. Né? Você vai pegar, vai eleger para presidente da maior cidade da América Latina. Você vai eleger um cara que começou a vida dele aplicando golpe, roubando as contas das pessoas. Aí é uma questão de escolha. Né? É isso. Aí é aquela história, cada governo, cada povo tem um governo que merece. É isso. A população depois não vai poder reclamar de nenhum escândalo aí financeiro no governo dele. A hora de escolher e votar é agora, né? Osmando, a gente vai voltar a falar dos incêndios, porque você traz pra gente